Materiais geológicos, Geologia Urbana. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC UFMG. Agora vamos ver sobre a estrutura da Terra. A estrutura estratificada da Terra foi descoberta a partir de dados de sismologia, que nós veremos daqui a pouco. A densidade média das rochas da superfície da Terra é de 2,7 gramas por centímetro cúbico, o que é muito menor que a densidade média do planeta em si. A deficiência de determinados elementos químicos nas rochas da superfície sugerem que deve haver enriquecimento desses elementos nas camadas inferiores. Cálculos de momentos da inércia da Terra indicam a presença de material mais denso nas camadas internas da Terra e material menos denso nas camadas externas da Terra. A Terra tem o diâmetro na linha do Equador equivalente a 12.756,8 quilômetros. E o diâmetro dos polos equivale a 12.713,8 quilômetros. O raio médio da Terra é de 6.371 quilômetros. Por meio de estudos sismológicos e também estudos do campo gravitacional da Terra, foi possível determinar quais são as camadas formadoras de nosso planeta. Então, vamos começar com a litosfera, a parte externa. A litosfera tem uma espessura ou uma profundidade de até 100 quilômetros e ela é dividida em crosta continental com espessura média de 25 a 30 quilômetros e crosta oceânica com espessura média de até 6 quilômetros. Então, a soma da crosta continental com a crosta oceânica nós chamamos de litosfera. A astenosfera é a parte superior do manto no seu contato ou transição com a litosfera. A mesosfera é a parte média do manto. E o manto possui um total de 2.843 quilômetros. A litosfera é sólida e a crosta continental é essencialmente constituída por rochas graníticas e uma pequena proporção de rochas basálticas. Já a crosta oceânica é essencialmente constituída por rochas basálticas. Já o manto é constituído de rochas mais densas, do tipo peridotito de Granada. E o manto também é considerado sólido a pastoso e tem temperaturas que variam de 700 a 1.800 graus Celsius. Devido às temperaturas elevadas do manto, podem ser formadas correntes de convecção em zonas parcialmente em estado de fusão, que fornecem a força impulsora para a deriva continental que veremos mais tarde. Embora sólido, o resto do manto também se move em lentas correntes. O núcleo da Terra é constituído praticamente de ferro, níquel e alguns elementos mais leves. O núcleo externo, ele é líquido e tem uma espessura de aproximadamente 2.257 quilômetros, enquanto que o núcleo interno tem uma espessura de 1.231 quilômetros. As temperaturas do núcleo variam de 5.000 até 7.000 graus Celsius. Assim, podemos ver aqui uma corrente de convecção do magma no manto. Disse que o manto é considerado sólido, mas que em alguns pontos o calor emanado é capaz de fundir partes desse manto e essa fusão silicatada é chamada de magma. O magma, ele começa a circular conforme essa corrente de convecção. Ele aquece, se eleva perto da litosfera,
condensa, resfria, vai novamente para a parte inferior, aquece e assim sucessivamente. Aqui podemos ver na crista mesoceânica que há duas correntes, uma corrente circulando no sentido horário e uma corrente circulando no sentido anti-horário. Esses dois sentidos fazem com que a litosfera seja empurrada pelas laterais, podendo se fraturar e parte desse magma pode ascender, chegando em determinadas profundidades da crosta ou então até a sua superfície. Uma vez resfriado, o magma ele vai se transformar em rocha ígnea ou magmática. Isso vai impulsionar a deriva das placas continentais e chamamos de tectônica de placas esse movimento. As placas, elas são divergentes nas cristas mesoceânicas, onde o movimento convectivo do magma permite essa afastamento das duas placas. Existem as áreas em que temos a convergência da placa, que é uma colisão da placa com outra placa. Neste ponto, temos uma subducção ou a placa mais densa, ela mergulha por debaixo da placa menos densa. Aqui é uma zona de convergência de placas. As zonas de convergência de placas podem ocorrer entre placa oceânica e placa continental, duas placas continentais, duas placas oceânicas. Assim como a divergência também pode acontecer entre placas continentais, entre placas oceânicas. Assim, o material mantélico, ou seja, o magma, ele pode ascender até determinadas profundidades da crosta, até a superfície, tanto pelas cristas meso-oceânicas, quanto também pela fusão da crosta oceânica submersa, por exemplo, numa zona de subducção, e quando fundida, esse material fundido que se torna o magma, ele pode retornar ao manto ou ele pode ascender para as partes da crosta, seja ela continental ou oceânica, formando inclusive vulcanismo. Assim, compreendendo essa corrente de convecção, temos esse diagrama que mostra a corrente de convecção no sentido horário, no sentido anti-horário, as setas brancas impulsionando o movimento das placas, a fratura da placa e a formação da crista mesoceânica e as zonas de subducção. Isso ocorre em diversos locais na Terra. E assim, as rochas elas vão se formando com a ascensão do magma e depois com a fusão do magma e nova recristalização do magma nas zonas de subducção. Os minerais, eles se formam assim. À medida que o magma vai se resfriando, os minerais com ponto de cristalização mais elevado vão se precipitando e se unindo quimicamente a partir da união atômica dos elementos que se combinam quimicamente. Então, os minerais vão surgindo. Assim, temos uma representação de como é o movimento das correntes de convecção. Esse movimento aqui está acelerado. As correntes de convecção podem partir, fraturar a crosta, fazendo com que o magma ascenda, podendo chegar até a superfície. Numa zona de subducção, a crosta, no caso aqui a crosta oceânica, ela mergulha por debaixo da crosta menos densa. Ela pode ser conduzida até o manto, fundir novamente e entrar novamente no ciclo da corrente de convecção. Ou então, parte dessa
crosta que mergulhou pode se fundir, esse material ascende para a crosta, seja ela continental, seja ela oceânica. Esse material pode se acumular em alguma profundidade da crosta, se resfriando e formando rochas e minerais, ou ele pode chegar até a superfície, também formando rochas e minerais. Assim, nós temos diversos materiais geológicos. Temos as rochas ígneas, aqui como granito, temos as rochas metamórficas, que se formam especialmente em zonas de subducção, onde há muita pressão e temperaturas elevadas, em zonas de contato de um bolsão magmático com rochas já pré-existentes, é o chamado metamorfismo de contato. Nós temos as rochas que se decompõem em sedimentos e esses sedimentos posteriormente vão se transformar em rochas sedimentares. Os minerais estão presentes nas rochas, tanto as rochas ígneas, quanto as rochas metamórficas, quanto as rochas sedimentares e também nos sedimentos e nos solos. Os minerais se formam de várias maneiras. Tudo na Terra funciona como um mecanismo. O calor do núcleo impulsiona o núcleo externo, que impulsiona o manto, que impulsiona a crosta. E assim possibilita que os minerais e as rochas se formem. Um mineral é definido como sólido natural, de origem inorgânica, ou seja, não é produzido por nenhum ser vivo, que apresenta uma estrutura interna cristalina e composição química bem definida. É muito frequente confundir-se minerais e rochas. Uma rocha é um sólido natural constituído por um ou mais minerais. Por exemplo, o granito é uma rocha constituída principalmente por 3 minerais: pelo quartzo, pela biotita e pelo feldspato. Como a gente pode ver aqui, o feldspato, o quartzo e a biotita. Assim, um conjunto de minerais associado constitui uma rocha. Os minerais são indivíduos com propriedades muito particulares. Como já foi dito, os minerais, eles devem ser de origem inorgânica, devem ser sólidos, devem ser constituídos por uma fórmula química muito bem definida e possuem uma estrutura interna cristalina ou geométrica. Os minerais possuem pontos de cristalização. Eles são formados pela ligação de elementos atômicos. Esses elementos, eles têm pontos de temperatura em que eles ficam num ambiente favorável para sua cristalização ou precipitação, união química uns com os outros, formando assim os minerais. Então aqui nós temos a série de Bowen. A série de Bowen mostra os minerais quando eles possuem o ponto de cristalização alto nessa parte superior. Como exemplo temos a olivina, o ortopiroxênio, o clinopiroxênio, o plagioclásio cálcico. Os minerais de temperatura de cristalização intermediária, como a fibólio, biotita, plagioclásio sódico, e os minerais de temperatura de cristalização relativamente baixa, em torno de 600 graus centígrados, como o feldspato potássico, a muscovita e o quartzo. E a associação desses minerais é que vai determinar o tipo de rocha que vai existir. Então, essa associação de minerais de temperatura mais baixa vai caracterizar os granitos. A associação de minerais de temperaturas intermediárias vai caracterizar os andesitos.
E a associação de minerais de temperatura mais elevada vai caracterizar as rochas basálticas. Sabemos que os minerais de temperatura mais elevada são minerais mais ricos em ferro, magnésio e cálcio, enquanto que os minerais de temperatura mais baixa são minerais mais ricos em silício, alumínio, sódio e potássio. Assim, a proporção desses elementos, à medida que a temperatura vai resfriando, vai ficando maior em sílica e menor em sílica e mais rica em ferro e magnésio, à medida que a temperatura vai se aquecendo. Dessa forma, as rochas basálticas contêm óxido de silício entre 45% e 52%. À medida que a temperatura vai diminuindo, o magma que forma esses minerais e, portanto, essas rochas vai ficando enriquecida em sílica, e as intermediárias possuem sílica entre 52% e 66%. Já o magma que se cristaliza em temperaturas mais baixas é rico em sílica, com sílica maior que 66%, caracterizando as rochas graníticas. Isso aqui a gente diz que é uma série com representação de rochas magmáticas. Os minerais, eles possuem uma estrutura cristalina interna, ou seja, os elementos químicos, eles precisam de se arranjar numa estrutura que dê estabilidade a este arranjo. Por exemplo, o cloro ligado ao sódio fica estável em uma estrutura cúbica. Então, a geometria é muito importante para a estabilidade e o equilíbrio da estrutura do mineral. Então, cada mineral, dependendo da sua composição atômica, vai se estruturar de uma forma geométrica. Esta é uma das condições para que a gente defina mineral. É preciso ter uma estrutura geométrica ou cristalina interna. Neste caso aqui, a ligação do cloro e o sódio formando uma estrutura cúbica é típico do mineral halita, que é o mineral de sal. Então, esta forma cúbica da halita é a sua forma natural, não foi lapidada. Aqui um exemplo de uma forma tetraédrica de um radical de silício, onde o oxigênio se liga com o silício, formando tetraedros. Os tetraedros podem se combinar em outras estruturas de ligação de diversos tetraedros, mas o tetraedro é a estrutura unitária daquele mineral. Então, são vários tetraedros que se combinam, podendo formar sistemas cristalinos diversos. Vamos entender essa estrutura interna geométrica da seguinte forma. De que forma é um tijolo? Um tijolo é um paralelepípedo, é um retângulo, mas pilhas, a gente pode empilhar os tijolos para que eles formem formas bem variadas. Então, a partir de uma única cela unitária, que é um tijolo, podemos empilhar várias celas e construir formas bastante variadas. Muitas dessas formas podem ser de geometria bem diferente da sua forma da cela unitária. Entretanto, se eu tenho uma pilha de tijolos esparramadas, elas não vai construir uma forma geométrica externa, mas a forma geométrica interna continuará existindo. Então, assim são os minerais. Os minerais, eles podem ter a sua forma interna geométrica. Para ser mineral, tem que ter a forma interna geométrica, mas
a ligação entre as células unitárias do mineral não necessariamente vão gerar uma forma externa geométrica, mas muitas vezes pode ser gerada a forma externa geométrica. E aí o mineral vai ser chamado de cristal. Então, cristal é quando o mineral possui a sua forma externa geométrica. Assim, o empilhamento da célula unitária, que tem uma geometria, pode gerar uma geometria externa diferente daquela da célula unitária. Então, entende-se por cristal o mineral que teve crescimento em condições geológicas ideais, em termos de tempo, temperatura e pressão, ocasionando uma organização interna que se manifesta em sua geometria externa, com o aparecimento de faces, arestas e vértices naturais. Nesse caso, nós temos aqui um sulfeto de ferro, FeS2, em que os átomos de ferro e de enxofre se ligam, formando uma forma cúbica. Esse sistema cúbico resulta na forma externa do mineral pirita, que é o sulfeto de ferro. Esse cubo, ele é natural, como vocês podem ver, perfeito, como a natureza. Assim, existem diversos sistemas cristalinos que definem os minerais. Aqui alguns exemplos: isométrico, tetragonal, hexagonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Exemplo de isométrico é a galena, tetragonal o zircônio, hexagonal o quartzo, triclínio o plagioclásio, monoclínico ortoclásio, ortorrômbico o topázio. Então, cada classe de mineral, cada mineral pertence a um sistema cristalino, de acordo com a sua forma geométrica de sua célula unitária. Aqui temos o exemplo da calcita, que tem o sistema trigonal ou romboédrico, é um cristal de calcita, no entanto, e dá para perceber sua forma natural, né? E aqui a representação geométrica da forma da calcita, é um carbonato de cálcio. Calcita é um mineral de origem sedimentar, pela precipitação de carbonato de cálcio. Os minerais, eles podem ser classificados de acordo com a sua classe ou grupo químico. Por exemplo, os minerais, eles podem ser divididos em elementos nativos, quando só um elemento constitui aquele mineral. Por exemplo, o ouro é só ouro, a prata é só Ag, não é? Que é prata, o ouro é Au. Então, temos os grupos dos elementos nativos, os grupos dos sulfetos, selenetos, cuja fórmula obedece a essa regra, ou seja, é um metal mais enxofre, mais selênio, mais telúrio, sulfossais, né? Que são chumbo, cobre, prata, mais enxofre, arsênio, antimônio, como por exemplo a tetaedrita, que tem essa fórmula química, óxidos e hidróxidos, que é metal mais oxigênio, ou metal mais hidroxigênio, hematita, limonita, são nomes dos minerais que representam aquele grupo. Aloides são os cloretos, fluoretos, brometos, iodetos. No caso da fluorita, é um fluoreto de cálcio. Nitratos, carbonatos, boratos, sulfatos, tem que ter os seguintes radicais junto com outros elementos para serem
né, do grupo, por exemplo, carbonato tem que ter CO3 junto com outro elemento. Aí a gente tem o carbonato de cálcio, que é a calcita, que eu acabei de mostrar, fosfatos e os silicatos, que constituem cerca de 90% da crosta terrestre. Com poucas exceções, todos os minerais que formam as rochas ígneas são silicatos. Os silicatos têm que ter a sílica, o óxido de silício, combinado a outros elementos ou puro, como é o caso do quartzo, que é óxido de silício puro. E aí a variedade de silicatos é enorme. E os silicatos também se dividem aí em outros grupos, que eu não vou entrar em muito detalhe nesta aula, como os nesosilicatos, sorosilicatos, filosilicatos, tectosilicatos, inosilicatos. Então, dentro, né, do grupo de silicatos, nós temos mais várias outras classes de silicatos. Então, os minerais, os grupos dos minerais, geralmente, são a base fundamental para a gente classificar os minerais. Então, aqui de novo, né, uma tabela mostrando alguns grupos, né, principais, como eu já disse, elementos nativos, sulfetos, sulfossais, óxidos, hidróxidos, aletos, carbonatos, nitratos, boratos, sulfatos, cromatos, molibdatos, tungstatos, fosfatos, vandanatos, arseniatos, silicatos e aluminosilicatos. Então aí a gente tem alguns exemplos de minerais, né, desses pertencentes a esses grupos. Agora, os minerais, eles têm propriedades bem típicas, como já foi dito. Uma das propriedades do mineral é a sua dureza. Aqui nós temos a escala de dureza. A escala de dureza, ela vai de 1 até 10. Tendo como representante no 1, ou seja, é o mineral mais macio, que é riscado por todos os outros. Então, dureza é a propriedade de riscar e ser riscado. Então, o talco é riscado por todos os outros, é o mais macio. Quando a gente pega no talco, a gente tem a sensação que está pegando em um sabonete. Nós conseguimos riscar o talco com a própria unha. Então, aqui, ó, ele risca-se com a unha. A gipsita é a dureza 2, risca-se com plástico comum e prego. Calcita, risca-se com prego e canivete de aço. A calcita, gente, é o mineral que constitui o calcário, que é uma rocha sedimentar química. O calcário, após sofrer metamorfismo, ele se transforma no mármore. E o mármore é muito usado na arquitetura como pedra ornamental, como pisos, como revestimentos de paredes, tanto externas de prédios e edificações também. Só que com essa dureza 3, o mármore não é bom para piso, porque ele se risca com facilidade, tá? Então é por isso que os mármores eles desgastam muito facilmente quando ficam em pisos de construções. Da mesma forma que o mármore em fachada externa é muito bonito no início, mas depois a acidez da água, ela vai dissolvendo o mármore, porque a calcita tem um grau de dissolução muito baixo. Então, ela dissolve facilmente. Depois, em número 4, é a fluorita. Risca-se com lima de aço, vidro, de quartzo. Depois, número 5, é a apatita. Aqui é a fórmula química, como eu disse, os minerais têm fórmula química muito bem definida, né? A apatita mineral constituída de ossos de animais. O ortoclásio é um tipo de feldspato, dureza 6, o quartzo, dureza 7, o topázio, dureza 8, o corindon, dureza 9 e o diamante, dureza 10. Então, o diamante ele é o mineral com maior dureza. É por isso que as brocas são feitas de diamante. Aqui a gente tem um diamante lapidado. O diamante, o cristal de diamante, não tem essa forma natural. Ele é uma bipirâmide tetragonal.
Então, aqui é a escala de dureza de novo, aqui a dureza da unha, de uma moeda de cobre, do vidro, de uma navalha, né, ou de um canivete. E aqui uma escalinha dos minerais, talco, gibsita, calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo, topázio, córindo e o diamante no seu estado natural. Outra propriedade que os minerais possuem, alguns minerais possuem a propriedade de se partir em planos paralelos. Essa propriedade a gente chama de clivagem. A moscovita é um exemplo, vocês estão vendo que ela se parte em planos bem paralelos. Essa propriedade de clivagem tem a ver com uma ligação fraca do mineral nessa direção. Então, por ser uma ligação muito fraca, o mineral tem essa fraqueza, ou seja, quebra-se em planos paralelos a estas ligações. A moscovita, por exemplo, ou os minerais que possuem clivagem, quando presentes nas rochas, se a moscovita, que é um mineral que tem a forma cristalina planar, ela pode se orientar durante o metamorfismo ou se orientar durante a sedimentação, ficando todas as moscovitas no mesmo sentido. Isso pode gerar uma fratura ou um plano na rocha, que também é um plano de fraqueza. Só que na rocha nós não vamos chamar de clivagem, a não ser a clivagem da ardósia, que é o nome que se dá à clivagem ardosiana, que é aquele plano que ocorre na ardósia, como vocês bem devem conhecer. Mas em outras rochas metamórficas, a gente chama de plano de foliação ou também no xisto, esses planos ganham o nome de xistosidade, que a gente vai ver mais para frente. E nas rochas sedimentares, os planos são planos de fissilidade. Então a clivagem ela pode ter mais de uma direção. Ela pode ser um plano numa direção, pode haver dois planos em direções diferentes, três planos, e tem minerais que não têm clivagem, como por exemplo o quartzo. Os minerais, eles possuem também densidade, né? Peso específico e densidade, característica de cada mineral. Então aqui a gente tem um exemplo da fluorita, mas todos os minerais, eles possuem um número, né, de densidade característico. Então, densidades menores que 2,9 por exemplo, quartzo, ortoclásio, plagioclásio. Tem os minerais muito pesados, né? O muito pesado é maior do que 8. Por exemplo, o ouro nativo, dos elementos nativos, né? Prata, platina. Então, os grupos dos minerais vão tendo densidades características de cada grupo. Outra propriedade muito bonita dos minerais é o seu brilho. Os brilhos, eles podem ser divididos entre metálicos e não metálicos. Então, os brilhos metálicos são geralmente dos óxidos, hidróxidos e de alguns elementos nativos, como ouro, cobre. Então, aqui nós temos um exemplo de brilho metálico, que é o brilho da galena, que é um sulfeto de ferro, sulfeto de chumbo, desculpa, muito bonito. O quartzo já não tem mais o brilho metálico. O quartzo ele tem o brilho vítreo. E aqui tem o grupo dos não metálicos. Então nós temos aqui o brilho vítreo, que é não metálico, parece o vidro, resinoso, lembra um plástico, uma resina, gorduroso, nacarado ou leitoso e sedoso, lembra uma seda. Aqui de novo, né, a biotita e a muscovita, mostrando a propriedade da clivagem.
a tenacidade e força de ligação. O ouro, por exemplo, ele é maleável, ele é sêctil. Agora vamos ver o ciclo das rochas. O que o ciclo das rochas quer nos mostrar? Quer nos mostrar que todas as rochas, dependendo do ambiente e da condição em que elas estão submetidas, elas podem se transformar nas outras rochas. Então, por exemplo, a partir do magma, nós temos a formação das rochas ígneas. Uma vez cristalizada, qual o caminho que as rochas ígneas podem seguir? A rocha, ela pode se fundir novamente e vai virar magma. Ou a rocha, ela pode passar por um processo de metamorfismo e vai gerar a rocha metamórfica. Ou então, a rocha ígnea, ela pode se alterar se ela estiver na superfície devido às intempéries, passando por um processo que nós chamamos de intemperismo. E o intemperismo é uma transformação dos minerais primários daquela rocha em minerais secundários, geralmente minerais de dureza baixa, como as argilas, facilmente desagregáveis e erodíveis. E aí, os sedimentos dos fragmentos gerados por uma rocha alterada serão transportados até um local onde eles serão depositados. Esses locais nós chamamos de bacias de sedimentação, onde o sedimento vai se acumulando. Geralmente esses locais são subaquáticos, subaéreos, tem água circulando, e aí eles passam por um processo, sedimentos, que se chama diagênese. Esse processo faz com que os sedimentos se transformem em rochas sedimentares, como representando aqui pelos estratos sedimentares acumulados na bacia de sedimentação. Bom, então a rocha ígnea, ela pode se transformar novamente numa rocha ígnea se ela sofrer fusão, ela pode se metamorfizar se ela sofrer uma transformação, mudando a sua textura e até a sua composição química em um ambiente em que a pressão e a temperatura é modificada diferente daquela pressão em que a rocha ígnea estava ali no seu ambiente, passando por um metamorfismo. Ou a rocha, ela pode ser intemperizada, ela vai se desagregar, seus fragmentos vão para uma bacia de sedimentação e ali se tornam rochas sedimentares. Da mesma forma que as rochas metamórficas, elas podem se fundir, virar magma, e do magma virar rocha ígnea. Ou as rochas metamórficas podem também se remetamorfizar em rochas metamórficas de maior grau metamórfico ou até menor grau metamórfico. Então, as rochas metamórficas também podem sofrer intemperismo, onde seus fragmentos vão para uma bacia de sedimentação e elas ali se tornam rochas sedimentares. Cansaram? Não. Então, agora vamos ver as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas podem também, em função da temperatura e pressão, entrar no estado de fusão, virar magma e se transformarem em rochas ígneas. Também as rochas sedimentares podem se metamorfizar e também as rochas sedimentares podem sofrer novo intemperismo, erosão, transporte, seus sedimentos serem depositados numa bacia de sedimentação e elas se transformam em novas rochas sedimentares. Então, tudo faz parte do ciclo, tudo se transforma. Qual vai ser essa transformação? Vai depender de qual caminho seguir e o tempo dirá também o que vai acontecer. Agora vamos ver as rochas ígneas. As rochas ígneas são definidas como as rochas formadas por meio do resfriamento de magmas, sendo considerados como rochas primárias, ou seja, de origem líquida.
A energia formadora das rochas ígneas de magmas é o calor interno da Terra. E o resfriamento dos magmas pode ocorrer tanto na superfície quanto no interior da Terra. Magma corresponde ao material subterrâneo de composição silicática em fusão devido à alta temperatura. Mesmo sendo um líquido subterrâneo, a água de fontes térmicas não é magma, porque não é um silicato. Então, o magma é uma fusão silicática, né, silicatada, que está presente no interior da Terra. Geyser não é magma, mas está numa região vulcânica por onde a água, né, a fonte termal, a água circula para regiões mais quentes no subsolo, alcança temperaturas de ebulição e volta, né, fervendo para a superfície. A crosta terrestre é composta de silicatos sólidos. A crosta continental é constituída por rochas com muito baixo teor em magnésio e ferro e com alto teor em sódio, potássio, alumínio e silício, denominadas rochas félsicas. O granito é uma rocha representativa de composição félsica. Por outro lado, a crosta oceânica é composta de rochas com teor relativamente elevado de magnésio e ferro e baixo teor de sódio, potássio, alumínio e silício, mas não tanto quanto as rochas do manto, denominadas rochas máficas. O basalto é uma rocha representativa da composição máfica, ou seja, máfica é rica em magnésio e ferro, tá bem? E baixo teor de sódio, potássio, alumínio e silício. E félsico significa rico em silício, alumínio, sódio, potássio. E pobre em magnésio e ferro. Aqui nós temos uma tabela explicando as classes e texturas das rochas ígneas. Então, por exemplo, as rochas ígneas, elas se dividem em rochas ígneas vulcânicas, rochas ígneas plutônicas ou hipoabissais, plutônicas abissais, rocha ígnea vítrea e pegmatítica. Vou enfatizar para vocês nesse curso mais as vulcânicas e as plutônicas. Bom, as rochas ígneas vulcânicas, elas se resfriaram na superfície e assim os seus minerais tiveram um crescimento muito rápido e por isso não cresceram muito. O resfriamento, foi muito rápido. Então o mineral não teve tempo de crescer, porque o resfriamento é muito rápido com o choque térmico do magma em contato com a atmosfera ou com as águas oceânicas. Então, ele tem uma textura, a rocha ígnea vulcânica tem uma textura muito fina, em que não é possível distinguir os minerais. Então, a gente fala que essa textura, ela é afanítica, tá bem? E nós temos como exemplos de rocha ígnea o riolito, o dacito, o andesito e o basalto. À medida que a gente caminha para a direita nesse gráfico, mais máficas as rochas ficam, ou seja, mais ricas em ferro, magnésio, e quanto mais a gente caminha para a esquerda nesse gráfico, mais pobres em ferro elas ficam e mais ricas em silício, alumínio, sódio e potássio. Então, o riolito é uma rocha rica em feldspato potássico, quartzo, sódio, tá bem? Aqui a gente vê os minerais mais frequentes, que são os minerais ricos em potássio, sódio e sílica com quartzo. Aqui a gente tem as rochas plutônicas hipoabissais e as rochas plutônicas abissais. Quanto mais fundo, né, abissal. Então, elas vão ter texturas
em que é possível ver os seus minerais, porque os minerais abaixo da superfície, eles vão ter um resfriamento mais lento. A temperatura, ela vai decaindo, a temperatura do magma, mas vai decaindo de forma lenta. E aí os minerais têm tempo para crescer. E aí a gente tem rochas onde os minerais são maiores e eles deixam cores e texturas muito interessantes nas rochas ígneas. E aí nós temos como representantes, né, o granito, como a rocha félsica, rica em elementos ricos em silício, potássio, sódio, o granodiorito também, e aí elas vão ficando mais máficas, seguindo para o cienito, diorito e o gabbro, tá? Existem as rochas vítreas, que geralmente são vulcânicas. Um exemplo é a obsidiana, que eu vou mostrar no meu filminho para vocês, que é muito bonita. E tem os pegmatitos, que são rochas muito importantes na economia, pela presença de minerais como esmeraldas, turmalinas, de tamanho bem grande. As cores das rochas, à medida que a gente caminha para o lado direito do gráfico, elas vão ficando mais escuras. E à medida que a gente caminha para o lado esquerdo do gráfico, as rochas vão ficando mais claras. Isso em função da sua composição. Então, as rochas ígneas plutônicas têm textura fanerítica, ou seja, é possível ver os seus minerais. Veja aqui o granito. É possível ver o feldspato, a biotita e o quartzo, que são os principais minerais constituintes deste granito aqui. Então, a gente sabe pela textura da rocha que ela teve um crescimento ainda durante o resfriamento do magma no interior da Terra e não na superfície. Ela está contando para a gente em função dos seus minerais aleatoriamente distribuídos, sem orientação, e também o tamanho dos minerais. Aqui alguns exemplos de rochas ígneas ou magmáticas plutônicas, onde é possível visualizar os minerais, várias variedades de granito, e aqui um gabbro, em que é possível ver os minerais mais escuros. O gabbro ele é mais máfico e, portanto, predomina os minerais mais escuros. Vocês escutam muito falar em granito preto como nome comercial, mas granito preto não existe, tá bem? Porque a tendência dos granitos é ter uma composição mais ácida, seus minerais deixam uma tonalidade mais clara na rocha. E a tendência do gabbro já é ser uma rocha mais escura. Então não se enganem, quando falarem para vocês granito preto não existe. Existe o gabbro, que também é uma rocha muito bonita e muito utilizada na construção civil. As rochas ígneas vulcânicas possuem a textura afanítica e muitas vezes vesiculares. Então aqui nós temos um basalto vesicular. Vejam que os minerais são muito pequenininhos, quase não dá para ver os minerais. Este basalto, ele também é máfico, porque ele tem uma cor predominantemente escura, em função de um maior teor de minerais que contém ferro e magnésio. Quando o magma chega até a superfície da Terra, ele tem gases, e esses gases extravasam para a atmosfera, deixando essas bolhas de gás que extravasou para a atmosfera na rocha. E aí a gente chama essa rocha de basalto vesicular, porque essas vesículas são as bolhas dos gases que saíram da rocha e extravasaram para a atmosfera. Então, mais uma vez, a textura da rocha está nos mostrando a sua origem na superfície da Terra. Então, aqui nós estamos vendo o magma
escorrendo, né, numa região vulcânica, e o resfriamento do magma origina esta rocha escura, nesse caso aqui, que é um basalto vesicular. E aí vocês percebem que à medida que vai resfriando, o magma ele vai se transformando nessa casca, nessa crosta escura, que vai dar origem à rocha ígnea vulcânica. Então, alguns exemplos lindos de rochas ígneas vulcânicas. Quando elas são ácidas ou félsicas, nós temos uma rocha ígnea vulcânica predominando a cor clara, com alguns minerais escuros. Vocês percebem também as vesículas, né? Esta aqui é conhecida como pedra púmice. É uma rocha clara, cheia de vesículas e muito leve. Aqui, de novo, né, o basalto vesicular. Aqui também uma rocha praticamente vítrea. Vocês estão vendo até o brilho vítreo, rico em obsidiana, também com bolhas, são rochas vulcânicas. E aqui essa rocha vulcânica maravilhosa, contendo um mineral verde que é a olivina, que é o mineral que se cristaliza em temperaturas elevadas, de acordo com aquela série de Bowen que nós já vimos, né? Então é típica de rochas basálticas. O metamorfismo. Bom, como pode ocorrer o metamorfismo, ou seja, como uma rocha pode se transformar em rocha metamórfica? Para isso, é preciso ter pressão e temperatura. Eu vou dar um exemplo muito caseiro que eu gosto de falar sempre com meus alunos. Imaginem que vocês peguem uma rapadura e vocês vão colocar essa rapadura na panela. Liguem o fogo para derreter a rapadura. Bom, colocou a rapadura e derreteu, porque vocês vão fazer um pé de moleque. Beleza. Derreteu a rapadura, é como se fosse uma rocha se fundindo, virando magma. Se ela derreteu ou fundiu completamente. Bom, se você pega a rapadura, coloca na panela, liga o fogo, aí a rapadura começa a se fundir, mas ela não se funde completamente porque você desligou o fogo. Então ela vai ficando amolecida, contorcida, ela pode ser dobrada, e aí você desligou o fogo e ela resfria novamente. E fica com aquela nova forma, porque durante o aquecimento ela passou por um processo de contorcionismo ali, principalmente se você pressionar a rapadura com uma colher, não é? Então, isso é o metamorfismo, ou uma, né, comparação com o processo metamórfico. As rochas que já são existentes, elas, por algum motivo, que eu vou descrever aqui alguns, elas elevam a sua temperatura, mas essa temperatura não é suficiente para fundi-las totalmente. Mas elas são temperaturas suficientes para que aquelas rochas passem por uma deformação. E aí se transformam em rochas metamórficas. Outra coisa que influencia no metamorfismo é a pressão. Que pressão? Pressão do peso das camadas de rocha sobre aquelas e também a pressão dirigida em um ponto, numa zona de subducção, em que a placa está provocando uma carga, uma pressão nas rochas pré-existentes. Essa pressão, muitas vezes, aliada a altas temperaturas, as temperaturas que podem vir com o gradiente geotérmico da Terra, que é o calor que emana do manto, que também é aquecido pelo núcleo terrestre, esse calor que aquece as profundezas da crosta pode interferir na estabilidade da rocha e provocar o metamorfismo na rocha. Outra forma de haver calor influenciando o metamorfismo é a presença de bolsões de magma acomodados em partes da crosta que estão lentamente resfriando e se tornando rochas ígneas, mas uma auréola
que envolve esses bolsões de rochas pré-existentes pode sofrer metamorfismo em função da temperatura que vai ser transferida do magma para essas rochas. Então, existem várias formas das rochas se transformarem em rochas sedimentares, metamórficas. Outra maneira é numa zona de falha, onde há fraturas que se deslocam muito em função do movimento tectônico das placas. E ao longo desses planos de fraturas ou de falhas, nós temos a quebra de rochas, pressão sobre as rochas, que também pode transformá-las em rochas metamórficas. Lembrando do ciclo das rochas, qualquer rocha se transforma em rocha metamórfica, assim como qualquer rocha pode se transformar em rocha ígnea e assim como qualquer rocha pode se transformar em rocha sedimentar. Então, a pressão e a temperatura vai pegar, por exemplo, um granito, que é uma rocha ígnea plutônica, e transformá-la no gneiss, que é uma rocha metamórfica. Vejam a diferença de textura dessas duas rochas. A composição é praticamente a mesma. Minerais são os mesmos minerais. Entretanto, essa rocha ela tem seus minerais aleatoriamente distribuídos e a pressão pela qual a rocha foi submetida a transformou numa rocha com minerais orientados e segregados, ou seja, os minerais mais claros, com densidades menores que os minerais escuros, eles se mobilizaram um pouco mais com o aumento da temperatura e se afastaram dos minerais mais densos, que geralmente são mais ricos em ferro e magnésio, havendo uma certa separação em bandas de rochas de minerais mais claros, de minerais mais escuros. Então, a gente chama essa textura metamórfica de bandamento. Então, vamos ver as texturas metamórficas. Estão vendo aqui um bandamento, né, com sombras de pressão, com a parte mais clara tendo quase se fundido e formando esses bolsões assim, né, que a gente chama de sombras de pressão. E o bandamento metamórfico. Aqui nós temos bandamento metamórfico, temos também a ardósia, com a sua clivagem ardosiana, como eu mencionei. A clivagem ardosiana são esses planos paralelos típicos das ardósias, são planos de fraqueza, porque durante a pressão, os minerais planares, como as muscovitas e as biotitas, e que possuem clivagem, eles se orientaram num único sentido, e é exatamente nesse sentido que os planos se formaram. Aqui nós temos placas de filito, que é uma rocha também com foliação, cheia de planos, que se quebram com facilidade. E aqui um xisto. Xisto é uma rocha que apresenta xistosidade. Então, são planos também pertencentes à rocha chamada xisto, que também são rochas metamórficas foliadas, muito fracas para a construção civil, exatamente em função desses planos de fraqueza. Já o gneiss, ele tem bandamentos, mas ele não costuma vir com planos, como, por exemplo, da ardósia, do xisto e do filito. O gneiss já é uma rocha mais resistente e é muito utilizado, assim como o granito, como brita e calçamento de ruas, igual na UFMG, Campus Pampulha. As rochas metamórficas, elas passam por compressões e elas podem se dobrar. Ora, uma rocha dobra? Sim, assim como uma barra de ferro, que quando a gente faz força com a barra de ferro fria a gente não consegue dobrar, mas a gente consegue dobrar se a gente aquecer essa barra de ferro. Então, as rochas, após o aquecimento e submetidas às pressões, elas podem sofrer dobramentos. Vejam que beleza esses dobramentos nessas rochas
nas fotos. Existem diversos modelos e tipos de dobramentos, e é a função do geólogo analisar esses esforços que ficam registrados nas rochas metamórficas. Intemperismo, desagregação e transporte são os processos principais para a formação das rochas sedimentares. Aqui é uma rocha se intemperizando. Vocês estão vendo que ela está ficando com uma coloração mais escura, oxidada, está quebrando, né? Está liberando partículas, está desagregando. Ela pode liberar fragmentos que podem ser transportados até uma bacia de sedimentação, como essa praia de Seixos, no Rio das Velhas, em Riacima. Então, vários fragmentos juntos numa bacia de sedimentação vão constituir uma rocha após passarem por um processo chamado diagênese. Ora, então as rochas sedimentares, depois da meteorização ou do intemperismo, as rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares podem liberar fragmentos para a erosão, que vai transportar esses detritos, levar para as bacias de sedimentação, e lá a diagênese vai ocorrer com sedimentação, compactação e cimentação desses fragmentos novamente. E aí as rochas sedimentares são formadas por sedimentos compactados, cimentados, e também ocorrerá crescimento de outros minerais que nós chamamos de altigênese. A pressão ajuda na compactação e ajuda também na dissolução de alguns minerais que depois, circulando com os fluidos da bacia de sedimentação, vão gerar cimento, que vão colar um grão no outro, transformando aquele material em rocha sedimentar. Então, aqui eu tenho uma rocha sedimentar chamada de conglomerado, cujos fragmentos são seixos arredondados que durante o transporte foram sofrendo desgaste, passando por uma forma arredondada, numa matriz mais arenosa, mais fina, envolvendo. Todos eles foram agregados em função da compactação e da cimentação, nesse caso aqui parece óxido de ferro, que colou os fragmentos uns nos outros. Aqui é um sedimento sofrendo compactação. Então, nós temos, além dos conglomerados, nós temos as brechas, que também são formadas por fragmentos esses formados por seixos ou por fragmentos bem angulosos. Enquanto que os conglomerados, os fragmentos são arredondados. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui esses seixos sofreram um transporte longo e tiveram como tempo ideal para irem se desgastando e arredondando. E aqui esses fragmentos tiveram um transporte curto, ou seja, vieram de uma fonte mais próxima até a bacia de sedimentação. Aqui nós temos o arenito. O arenito é uma rocha sedimentar que veio da consolidação, compactação e cimentação das areias, assim como os siltitos do silt. E aqui nós temos uma rocha tipo um argilito, né, que é formado por matérias orgânicas e nós chamamos de folhelho, com um lindo fóssil de amonite. Ah, mas você disse que minerais não podem ser de origem orgânica. Sim, mas as rochas podem ter materiais de origem orgânica, só os minerais, tá bom? As rochas sedimentares se dividem em rochas sedimentares detríticas, como nós acabamos de ver, conglomerado, brecha, o arenito, o siltito, e as rochas, elas também têm as rochas químicas. As rochas sedimentares também têm um grupo de rochas químicas, que se formam pela
precipitação de elementos químicos dissolvidos na água, enquanto que as rochas sedimentares detríticas se formam pela união de detritos pré-existentes que chegaram na bacia de sedimentação. Como exemplo de rochas sedimentares químicas, nós temos os calcários, né, muito comuns ali na região de Sete Lagoas, Lagoa Santa. E os calcários são rochas que possuem um mineral chamado calcita. Nós já vimos a calcita trigonal, não é? E a calcita é um mineral que dissolve com grande facilidade. Então, aqui vocês estão vendo pequenos canalículos de dissolução no calcário. Quando a água é mais ácida, a água ela tem um maior poder de dissolução de rochas como o calcário. E assim, esses canalitos vão aumentando e vão se transformando, podem, né, chegar a se transformar em grutas e cavernas. Vocês estão vendo aqui esse calcário cheio de ranhuras, né? Essas ranhuras são ranhuras de dissolução, que são chamados de lapiés. Também, como rochas sedimentares químicas, nós temos os evaporitos, que são os sais. E aqui a gente tem uma salgema, né? Típico de regiões desérticas, onde há muita evaporação e os sais formam essa crosta. São rochas sedimentares químicas. Os solos. Quando as rochas se decompõem, elas vão gerando sedimentos e também solos residuais e solos transportados, no caso, sedimentos. Bom, quando nós chamamos um solo residual, é um solo que vai evoluindo no seu lugar, né, sem sofrer transporte. Matéria orgânica vai sendo incorporada a esse solo e a gente vai classificando os solos de acordo com os horizontes que ele contém. Aqui é o horizonte A, mais rico em matéria orgânica, misturada com a parte mineral. Depois a gente tem horizontes B, horizontes E e o horizonte C, onde já tem a preservação de estruturas reliquiares das rochas. Aqui nós temos uma concentração de hidróxido de ferro e alumínio, formando o horizonte B. Então, os solos, eles não são coesos como as rochas, eles podem ser escavados manualmente e são materiais que originam com a decomposição das rochas, entretanto, eles continuam evoluindo por processos chamados de processos pedológicos. Esses processos têm uma relação muito forte com a água que infiltra nas partes mais superficiais e vai percolando para as partes mais profundas, reagindo com os minerais e fazendo translocação de elementos de um nível para outro, retirando elementos de um nível para outro nível, fazendo uma troca de elementos no meio, e assim os solos vão se transformando. A evolução dos solos vai depender muito do clima da região e do relevo para ter mais ou menos concentração de água e das atividades sobre esse solo, atividades de animais e até atividades humanas. E, por exemplo, também crescimento de vegetação. Então, como disse, com o tempo, a rocha ela vai se alterando, principalmente do topo para a base, porque é onde tem o contato direto com as intempéries, como as chuvas, mudança de temperatura, mudança de calor, né? Tudo isso vai provocando um intemperismo nas rochas, e à medida que vai sendo, as camadas intemperizadas vão ficando mais espessas, há o aprofundamento desse processo e o solo vai sendo gerado e ficando cada vez mais evoluído e mais espesso. Isso leva um tempo, pode levar um tempo muito, muito, muito longo, né? Milhões e milhares de anos, em função também da conciliação entre clima, relevo,
e uso do solo e tipo de rocha. Se a rocha é sedimentar, ela é mais porosa. Se a rocha é ígnea, ela é menos porosa. Então, a relação com a água de chuva, né, com as intempéries, isso também influencia na evolução dos solos. Os solos são materiais muito menos resistentes do que as rochas. E os solos residuais, eles podem ser residuais e também transportados. Aqui a gente vê uma rocha calcária, uma dissolução do calcário transportou o solo que estava sobre o calcário para o interior desta zona de dissolução. A gente vê de novo aqui, né? Aqui nós temos dunas, que são sedimentos que formam solos arenosos e sedimentos que vão para bacias de sedimentação no futuro se transformarem em rochas sedimentares como arenitos. Aqui alguns tipos de solo. O litossolo é um solo pouco evoluído, em que só tem a camada do horizonte A, praticamente, com matéria orgânica, e já passa para a rocha. Aqui é um solo que foi submetido a uma zona de alagamento, chamado solo hidromórfico. São solos muito comuns, né, que exemplificam muito os nossos solos brasileiros, que são solos ricos em óxidos de ferro no seu horizonte B, e tem o horizonte B muito evoluído, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio.